Os irmãos podem sentar-se. Vocês já ficaram um tempo em pé, agora, vocês vão se acomodar e vão estar atentos. Que eu peço a atenção de vocês, para que o Espírito Santo venha ministrar no coração de cada um. E para que isso aconteça com eficácia, nós precisamos orar. Porque o inimigo tenta roubar, ele quer roubar tudo que Deus tem para você. E você diga assim: não vou deixar. Porque eu vou levar minha bênção, a minha instrução, tudo que Deus tem para falar para mim. Amém? Você concorda? Curva a tua cabeça mesmo sentado. Senhor, esse é o teu momento de falar com a tua igreja. Eu apenas, Senhor, sou aqui o porta-voz, mas, Senhor, eu tenho a responsabilidade de falar com a tua igreja aquilo que o Senhor quer falar. Não aquilo que eu escolhi falar. Mas é o Senhor que manda. Porque é o Senhor que é o nosso pastor supremo. É o nosso Senhor. É aquele que tem poder e autoridade sobre as nossas vidas. E, portanto, que o teu Santo Espírito, que é aquele que nos guia, que nos mostra, que nos revela, que nos capacita, possa atuar nas nossas vidas, porque o Senhor tem livre acesso, o Senhor pode agir da forma que o Senhor quer nesta igreja, porque nós somos teus, Senhor. E por isso que o Senhor venha nos iluminar, nos trilhar e quebrantar os corações e também repreender o inimigo, que é o ladrão da palavra, para que a igreja não entenda, para que a igreja não ouça aquilo que o Senhor tem para falar. Que nenhuma distração, que nenhum outro pensamento venha nesse momento, mas que todos estejam atentos para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. A minha oração, como sempre, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abram vossas Bíblias ou acompanhem no telão. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos de número 21 até o 23. Nós estaremos meditando nessa noite como texto base. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quantos aqui, irmãos, têm o desejo e o teu alvo e a tua perseverança é entrar no reino de Deus e permanecer nele? Porque você já entrou no reino. Só que para você permanecer, porque o reino de Deus, no momento, é invisível. O reino de Deus está onde? Onde está o reino de Deus? Dentro de vós. Ou está entre vós. Tem traduções que falam entre vós. Mas o está dentro de vós. Ele é mais profundo. Porque se ele está dentro de você, você é um cidadão do reino. E você não vai querer perder de quando ele se materializar, você permanecer no reino de Deus. Porque o reino de Deus, irmãos, está se aproximando, ele vai se materializar. A igreja vai subir para uma reunião
aonde Deus vai distribuir os galardões e dar as instruções. Que galardões será esse? Serão as posições que Deus vai dar para cada um de nós, para trabalharmos para o reino de Deus. E aí depois a igreja vai descer, e vai descer em Jerusalém, onde é Jerusalém hoje, mas a nova Jerusalém vai fundir-se, vai entrar, vai descer Jesus com seu trono e vai governar de Jerusalém, e todos nós seremos súditos do rei, nós seremos amigos do rei, nós seremos servos do rei, mas nós não estamos apenas, não estou apenas falando no futuro, estou falando quando se materializar. Mas agora, se o reino de Deus está dentro de você, você já faz parte do reino, pela confissão, pelo reconhecimento que Ele é Deus, que Ele é Senhor da tua vida, e que Ele é o único Senhor e Salvador. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, para todos nós aqui? Esse texto ele é interessante. Ele diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha, irmãos, nem todos que se diz, que chama o Senhor de Senhor. Mas vamos, pastor, mas me explique melhor, mas como? Mas ele é o Senhor, eu considero Ele meu Senhor. Amém? É o primeiro passo. Porque sem esse passo, nós não temos como desenvolver os outros. Primeira coisa, você tem que reconhecer o senhorio de Deus, de Jesus. Não apenas conhecer a história de Jesus. A história de Jesus de Nazaré e a história do Cristo. Mas você precisa desenvolver comunhão com Ele. Porque lembra-se do que aconteceu? Ele está vivo. Ele ressuscitou. E Ele está no céu, à destra de Deus, e Ele é o nosso advogado hoje. Mas quando Ele vier, Ele será o nosso juiz. Por enquanto Ele advoga. Ah, nós erramos aqui, pecamos. O Senhor Jesus advoga por nós. Nós nos arrependemos, dizemos, ó Senhor, fazemos aquela oração, dizemos, Senhor, eu errei, mas eu reconheço o meu erro e eu quero pedir perdão. Que o Senhor perdoe tudo que eu fiz, tal, eu reconheço que estou errado. O Senhor Jesus vai diante do Pai e diz assim, olha o seu filho lá, eu quero interceder por ele porque ele foi justificado pelo meu sangue na cruz do Calvário e ele errou, mas ele reconheceu, houve arrependimento. Então o que acontece? É decretado, perdoado está. Certo? Por isso que é importante, irmão, o dia a dia nosso é diferente do estado de criatura de Deus apenas. Criatura de Deus foi na criação, Deus criou o homem e Adão e Eva, eles multiplicaram, então nós nos tornamos criação de Deus, né? Somos a coroa da criação. Porém, devido ao pecado adâmico, nós perdemos o direito de comunhão com o Senhor, que foi preciso, por amor a nós, Ele enviar o seu próprio Filho como homem, né? Que a Bíblia diz que o Verbo encarnou-se. O que quer dizer isso? Jesus, sendo Deus, Ele se tornou homem, mas quando Ele esteve aqui, Ele era 100% homem. Que nós chamamos o Jesus de Nazaré. Mas qual a diferença? Jesus de Nazaré, Ele se tornou o Cristo, porque o Cristo é o ungido, e só depois da morte e ressurreição, que Ele foi chamado, que Ele realmente deve ser chamado hoje de Cristo. Mas naquele tempo Ele era Jesus de Nazaré, porque Ele era homem, como eu e você. A única diferença é que Jesus não pecou, mas Ele viveu uma vida aqui, que precisou receber
a proteção dos seus pais. Ele precisou fugir de momentos que não era a hora dele ainda, ele teve que fugir. Ele teve que se afastar e ir por outro lado, do lago, do rio, por um lugar deserto, ele tinha que fugir. Quer ver? Um exemplo que eu sempre falo lá para o pessoal da minha célula, nós estamos ministrando realmente palavras lá muito edificantes a respeito de Jesus e para nós termos o caráter de Cristo. Então, aquele que quiser participar da célula, eu vou garantir uma coisa para você, você vai crescer muito, tendo o caráter de Cristo na tua vida, porque é o que nós estamos ministrando lá. Tenha certeza, irmãos, que não é perder tempo, mas é investir tempo. Tem sido muito importante. Mas eu sempre mostro na Bíblia, olha, quando Jesus era criança, Jesus é Deus ou não é? Amém ou não amém, irmãos? Amém, Jesus é Deus. Mas quando ele nasceu como homem e numa manjedoura. Todos nós conhecemos essa história. Só que quando Jesus nasceu, o rei Herodes não sabia quem era o futuro Messias, que era o menino Jesus, que ia se tornar o Cristo, que veio para ser o rei dos judeus. Sendo que o rei dos judeus, naquele tempo, era Herodes. Era ele que era o governador, e ele não queria perder a sua posição. Porque se tem uma coisa, irmãos, que as pessoas mais lutam, e tem aqueles que são, como é que nós podemos dizer, aflissurados, eles são obstinados por poder. Eles matam por poder. Você pode ver que continua do mesmo jeito. Tem gente que quer se perpetuar no poder, se for preciso, ele mata, ele prejudica. E houve homens no passado que, para se manter no poder, matou irmão, matou irmã, matou mãe. Você pensa que já não tinha esse tipo de gente? E ainda as pessoas perguntam assim, olha, mas como é que Deus é amor e Deus vai fazer, e no final Deus vai lançar essas pessoas no inferno? Viu? Uma pessoa que tem capacidade de matar sua própria mãe por causa de poder. O que o homem já foi capaz de fazer e é capaz de fazer, irmãos, é terrível. Somente um homem revestido do poder de Deus, sendo uma nova criatura, ele vai começar a fazer boas obras. Mas se um homem sem o Espírito Santo, ele não faz boas obras. O que nos faz melhor? Você, uma mulher melhor, você, uma jovem melhor, um rapaz melhor, um marido melhor, sabe o que é? O Espírito Santo. Não é por você mesmo. Tem muita gente que se julga, eu tenho um coração tão bom. Não tem, irmão. Sem o Espírito Santo, você não tem. Porque você tem um coração bom para aqueles que são bons para você. Mas se a pessoa pisar no teu calo, teu coração já não é bom mais. Tem muitos irmãos que não conseguem nem olhar na cara de alguém que ofendeu. Corta, volta. Risca da agenda. Nunca mais quer nem saber de ouvir o nome daquela pessoa. E a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Somente a obra do Espírito Santo nos dá essa capacidade de liberar a palavra de bênção para alguém que te ofendeu, que te perseguiu e te maltratou, que você sabe que faz artimanhas pelas tuas costas para acabar com você, para te prejudicar. Somente o Espírito Santo de Deus que nos faz ter essa bondade. E essa bondade, irmãos, para com os inimigos, ela não está baseada em sentimento. Escute bem aqui, viu? Que o inimigo tem trabalhado no sentimento do coração das pessoas. Eu não estou sentindo, irmão, de fazer isso. Eu até agora não senti de orar por aquele um que me perseguiu. Eu não senti, eu não vou orar. Não está baseado em sentimento. Está baseado em atitude. E está baseado numa ordem. Se você disse
que Jesus é teu Senhor? Quantos aqui consideram Jesus como teu Senhor pessoal? Diga amém, irmãos, confirme. Eu creio que todos, né, têm esse desejo. Então ele não é apenas, você ouviu falar que ele é Senhor, porque ele é Filho de Deus e veio como homem, morreu na cruz, e padeceu, e ressuscitou. Não, essa é a história verdadeira, e ele foi sacrifício no nosso lugar. Tudo verdade. Mas como que está a tua vida agora? Para você permanecer no reino de Deus. É o que eu sempre tenho dito aqui e volto a falar. Você precisa ter o caráter de quem pertence ao reino de Deus. Se você não tiver o caráter daquele que pertence ao reino de Deus, você vai errar a porta no último dia. E é o que nós não queremos. É o que Deus não quer, irmãos. Tanto é que nós pouco falamos de inferno. Mas ele existe e é real. Porque nós não queremos, irmãos, enfatizar o inferno e demônios, essas coisas aradas. Porque nós não queremos que você esteja aqui na igreja, fazendo parte da igreja, de medo do inferno, de medo do capeta. Você está aqui de medo de ir para o inferno, apenas isso. Não adianta ter medo, irmãos. Não adianta apenas ter medo. Mas sabe o que nós preferimos? É ensinar você a amar a Deus e estar junto com Ele. Nós fomos orar por uma pessoa, numa visita. Ela está enferma, uma senhora de idade. E quando eu ministrei uma palavra, porque eu li ali Tiago 5, 15, 16, eu li ali uns versículos para ela, dizendo que está alguém doente, chamou o presbítero da igreja, e o Senhor vai orar, o Senhor vai atender a oração, melhor, os servos vão orar, e o Senhor atenderá, e a pessoa vai ser curada, e além de ser curada, se tiver pecados, serão perdoados. E quando eu li isso aí, ela, antes da gente orar, quando a gente foi orar, ela disse assim, mas essa oração não é para me virar crente, né? Porque eu quero o benefício. Em outras palavras, eu quero ser curado, mas eu não quero ser crente. Eu quero o benefício de Jesus, pelo poder dele, mas eu não quero ser seguidor dele. Em outras palavras, foi essa palavra que ela disse. E que as pessoas falam, eu não quero ter compromisso com Cristo. Portanto, eu só quero o benefício. A cura eu aceito. Porque a cura é bom para mim, né? Tudo que for de bom da parte de Jesus, eu quero para mim, mas eu não quero Jesus na minha vida. A pessoa não fala desse jeito, meu irmão, mas quando, dependendo da forma que você falar, o que você ouvir alguém falar, dá para entender isso. Vamos voltar ao texto aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem o quê? A vontade do meu Pai que estás nos céus. Mas, pastor, mas como que eu vou fazer a vontade dele se eu não conheço a vontade dele? Aí é complicado. A resposta que eu te dou não tem outra saída. Você tem que ter intimidade com ele. Você tem que conhecer os seus ensinamentos. Porque, irmãos, ter Jesus na nossa vida é a primeira coisa. Porque se nós temos Jesus, nós temos à nossa disposição as armas para lutar contra o inferno. Nós temos livre acesso a Ele a qualquer momento que você precisar falar com Ele. Você já viu, irmãos, olha aqui, eu vou dar um exemplo para vocês de relacionamento de pessoas a nível humano. Digamos assim, você está precisando de alguma coisa, você está precisando de um emprego, vamos dar um exemplo aqui. E você tem vontade de trabalhar em uma determinada empresa, mas você sabe que lá naquela empresa, para você ter acesso àquela empresa, para você ter acesso àquele cargo,
para você poder se aproximar e ter a oportunidade até mesmo de entregar um currículo lá, você precisa o quê? Ter alguém que te conhece, alguém que é íntimo teu lá naquele lugar. E aí o que você faz? Você não é íntimo da chefia, do gerente, do dono, enfim, mas você tem um amigo que trabalha lá. Aí o que acontece? Você vai conversar com aquele amigo e diz assim: olha, meu amigo, eu estou galgando uma vaga aqui nessa empresa, dentro do meu ramo, mas eu não tenho ninguém aqui a não ser você. Eu gostaria de pedir que você interviesse em meu favor, falasse lá para o chefe, né, para o gerente, enfim. Aí, dependendo do nível de intimidade que você tem com aquela pessoa, a pessoa te conhecendo bem e sabendo que você tem as qualificações necessárias, aquela pessoa vai te ajudar e vai criar ali uma ponte para você chegar no teu objetivo. Certo? Agora, se você não tiver nenhuma pessoa da tua intimidade lá, vai ser difícil de você entrar lá, não vai? Dando esse exemplo, irmãos, você que não tem intimidade com Cristo, que não busca aprender os seus ensinamentos, usando a Bíblia, a palavra de Deus que eu falei para você ter, esse teu livro de cabeceira, estudar os evangelhos. Você quer aprender o que Jesus ensinou e ele fez, ele não apenas ensinou, mas ele praticou. Você precisa ler a Bíblia. Porque você ficar só com o que o pastor fala, ou que o líder da cela fala para você, é pouco, irmão. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa meditar na Bíblia. Você precisa ver, porque ali você vai ver o que Jesus aprovou e o que ele reprovou. O que ele fez e o que ele deixou de fazer. Tem muitas coisas que as igrejas estão fazendo e que Jesus não fez. E as igrejas estão fazendo. Porque foi colocado na doutrina por causa daquela situação, naquele local, naquela cidade, naquela igreja, naquele tipo de pessoa, foi incorporado ali uma coisa baseado numa necessidade, foi colocado como doutrina. E que é confundido doutrina bíblica com usos e costumes. E isso tem criado barreira para a igreja para ser introduzido o verdadeiro evangelho. Por exemplo, tem igrejas que ensinam que nós devemos viver separado do mundo, porque nós não podemos fazer o que eles fazem. Não, nós não podemos. Quer dizer, nós podemos. Temos livre-arbítrio. Posso todas as coisas, mas não devo fazer. Não é isso que Paulo disse? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque nem todas edificam. Esse é o ensinamento. Você pode aprender isso e dizer assim: não, espera aí um pouco, todo mundo está fazendo. Não, mas eu não sou todo mundo. Eu sou filho de Deus. Eu pertenço ao reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de mim. E eu tenho que ter a conduta de um filho de Deus. Portanto, o que fulano, cicrano e beltrano estão fazendo, eles estão fazendo, mas eu tenho conhecimento de que eu não posso fazer, porque eu não posso me rebaixar, porque eu sou filho de Deus. Eu não posso me curvar para o pecado, porque eu já recebi Jesus como Salvador da minha vida e Senhor da minha vida, e eu tenho que obedecer a sua palavra. E a palavra dele diz que eu não devo pecar, porque antes eu era escravo do pecado, mas agora eu não sou mais escravo do pecado. O meu Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Só quem tem um ensinamento bíblico, irmãos, vai obedecer, porque tem gente que diz assim: ah, pastor, o pastor não tem monitorado, cuide de mim, pastor, diga não para mim, vai lá, pastor, e cuide de mim, mas eu sou humano, eu sou limitado. Às vezes, na hora que você está lá numa dificuldade, eu não posso, você vai me chamar, eu não posso ir lá e fazer o teu papel. Não, é você que tem que se posicionar. É você que tem que lembrar dos ensinamentos e dizer assim: espere um pouco, eu preciso praticar isso que a Bíblia está falando aqui.
Então vamos aqui, irmãos. Então ele diz aqui, ó, não entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aí ele continua o versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em nome, no teu nome, nós não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste de mim, você que pratica o mal. Tem muitos irmãos que fazem sinais. Sabe por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Pode ser que um charlatão esteja lá, querendo induzir o povo para ganhar dinheiro. Ele está induzindo o povo com falsos milagres, mas entre esses falsos milagres, que ele contrata a pessoa para dizer que foi curado. Você pensa que não tem esse tipo de pregador? Tem. Contratam pessoas que não são aleijadas para sentar na cadeira de roda e levantar na hora lá e fazer o show. Tem. Tudo por dinheiro. Mas também tem aqueles que Deus faz o milagre. O milagre acontece pela misericórdia do Senhor. Porque por mais falso pastor, falso profeta que seja, eles em algum momento eles vão usar o texto bíblico, e o texto bíblico tem poder. A palavra de Deus tem poder. Pode acontecer. Agora, isso não justifica se sinais acompanham alguém que faz esse tipo de coisa, que por debaixo do pano até é adúltero, é pregador no momento lá do evento, sai de lá, vai para o motel, sai de lá, vai encher o pote de cachaça, de uísque. Não, esses caras bebem uísque, porque as ofertas que eles ganham têm preço, é caro. Então eles têm condições de ir nos melhores hotéis, é exigência deles. Não estou dizendo todos, irmãos. Os que não têm caráter e que perderam o temor. Mas o que vai acontecer? O dia que eles chegarem lá diante do Senhor, o Senhor vai falar assim, ó, não te conheço. Mas eu fiz milagre. Não, o milagre não foi você que fez. Através do teu nome eu fiz milagre. Sim, fez porque você pregou a minha palavra. Deus vai falar para ele assim, ó. Você pregou a minha palavra. E a minha palavra nunca volta vazia. Mas não conheço você como meu servo, porque você não obedeceu os meus ensinamentos. E aí, e essa palavra aqui, irmãos, eu creio assim que é uma das palavras mais tristes, é um dos versículos mais tristes da palavra de Deus, que é a parte B do versículo 3, que diz assim, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Já pensou o próprio Jesus falar, afaste-se de mim? Já pensou, gente? E quando ele falar, ele é Senhor. Ele falou, está falado. Então vocês, todos nós, irmãos, que temos o nosso alvo, já pertencemos nós pertencemos ao reino de Deus, está dentro de nós, mas precisamos obedecer as palavras, os ensinamentos de Jesus, porque nós vamos precisar de ter esta conduta no reino de Deus. Agora, nós temos governos, nós temos líderes, como temos aí prefeitos, temos vereadores, nós temos os governadores, temos o presidente da república, etc., que são governos. Mas nem tudo que eles falam, biblicamente, nós devemos obedecer. Por quê? Porque tem coisas que são contra os princípios da palavra de Deus. Mas quando Jesus descer, irmãos, ele será a autoridade mundial. Ele é o rei. Se nós fizermos alguma coisa contrariando o rei, nós vamos ter problema.
Eu peço aqui para nós encerrar agora, coloca para nós no telão Mateus 25, 32, se não me falha a memória, porque às vezes falha. Mateus 25, 32, se não me engano é isso. Vocês poderiam colocar para nós aí, tem jeito? Diz assim: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, e como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Só para encerrar, irmãos, quero dizer para vocês que nós somos comparados quando nós somos obedientes, nós somos submissos, nós trabalhamos, caminhamos unidos, temos o trabalho de equipe, não queremos trabalhar isoladamente, não queremos ser lobo solitário, porque nós entendemos que o trabalho de Deus, a igreja, irmãos, é trabalho de equipe e essa unidade que nós temos de estarmos juntos aqui, que nos caracteriza como ovelhas de Deus. Porque o animalzinho, ovelha, eles andam em bando. E quando o pastor, então, leva as ovelhas para o pasto e deixa as ovelhas lá, e elas saem pastar e vão para lá e vão para cá, mas elas sempre em bando, andando juntos. Mas quando tem também aquele pastor, tem que cuidar de alguns bodes, qual que é a diferença do tratamento para o bode? Eu já falei isso e volto a dizer que é um bom exemplo. O bode não anda junto um com o outro. O bode não quer essa aproximação. Se soltar 2 bodes lá no pasto, um vai para um canto, outro vai para o outro. Numa mata, o bode some e fica sozinho lá num canto e o outro bode lá no outro canto. Não está nem aí com o outro. Porque são bode, tem espírito de bode, ele é bode. E aí o que acontece para o pastor encontrar ele? Tem que ter um sineto no pescoço, uma correntinha, amarrado aquele sineto. Eu não sei como é que chama. Cencerro. E aí quando o pastor vai lá, ele vai à tarde, vai buscar, vai lá com o seu cajado, vai lá e chama, ele chama as ovelhas. Basta ele fazer, ei, 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 ei. Os bois também obedecem, né? Vem lá. Eles conhecem a voz do pastor e vêm. E se ele sair procurar, ele encontrar ele encontra o bando todo que eles andam juntos. Mas o bode, meu amigo, esse dá trabalho. Esse é feroz. Esse o pastor se bate. O pastor tem que sair lá no meio da capoeira e escutar onde que está aquele cencerro batendo, lengue, 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 lengue. Escuta um aqui, se é 2 bodes, lengue, 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 lengue para cá. Fala, não, primeiro eu vou nesse bode aqui que parece estar mais perto. Daí ele vai lá, tem que laçar o bode e trazer. Porque tem um detalhe, viu? Ele avança de chifrada e machuca o pastor. E ele vem na canela do cara. Se o cara tiver de costa, ele vem e dá chifrada aqui na bunda do cara, assim, e derruba o cara. Já vi vídeo assim, que é feroz. Viu? E aí o que acontece? Aí ele pega aquele bode, traz, leva lá e fecha no seu espaço lá. Aí ele vai, pega o outro bode, leva e fecha junto. E ficam os 2 lá. Daí eles ficam juntos, porque fechado tem que ficar, né? Mas contra o gosto do bode. Então, irmãos, a diferença. Por que esse texto que nós lemos fala que ele separar as ovelhas dos bodes? As ovelhas, irmãos, foram aquelas obedientes. Ele vai separar. Então, as ovelhas terão um tratamento diferenciado. E os bodes terão outro tratamento
podemos dizer assim, um linguajar bem normal, nosso atualizado aqui. Os bodes vão ser tratados a porrada. Eu não sei o que Deus vai fazer lá, né? Porque Deus não usa esse termo, né? Mas as ovelhas serão bem recebidas. E isso está, irmãos, na tua escolha. Aqui você tem o livre-arbítrio. Você pode ser ovelha do Senhor, obediente, submissa ao que Deus está dizendo. O pastor está falando aí, ó, é a palavra do Senhor. Eu vou, a partir de agora, eu vou ler minha Bíblia, porque eu quero obedecer, eu quero chegar lá no final. Então, irmãos, saibam disso. Que não é o pastor aqui, o pastor local, o pastor humano, que vai fazer essa divisão. Não é eu, irmãos, que falo para você, você deve tomar ceia, não deve tomar ceia. A Bíblia diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, e coma desse pão e tome desse cálice. Por muito tempo a igreja quis fazer isso, irmão, o papel de Jesus. De dizer assim, não, fulano não pode tomar ceia.